Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Despertar. E hoje a gente vai falar de um assunto que tem paralisado muito a vida das pessoas, que é o medo. O medo, ele rouba a nossa vida, ele paralisa a nossa vida. E eu quero te perguntar, será que você está perdendo oportunidades por conta do medo? Bora lá, gente. E hoje a gente vai começar lendo o versículo que está lá em Isaías 41, 10, e diz assim: Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou eu, o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Versículo poderoso, né? Deus está falando literalmente aqui pra gente não temer. E tem... eu vi até uma trend, né, que é muito antiga, que o povo colocou, tipo, vários versículos, tipo, não temas, não temas, não temas. Que é a palavra mais usada na Bíblia, né? Não temas. Eu nem sei quantas vezes, mas eu vou pesquisar agora e vou falar pra vocês. Mas Deus tá falando pra gente não ter medo. Que, literalmente, Isaías, ele fala isso. E tem vários outros versículos que ele fala isso. Eu tava lendo Elias esses dias, e Elias conta, né, a história que ele fugiu de Jezabel e entrou na caverna por medo. Isso depois que ele matou um monte de profeta, fez fogo cair do céu e trem, fez parar de chover tanto tempo. Com medo de Jezabel, ele se escondeu na caverna. E Deus foi lá e falou: o que você tá fazendo aí com medo, cara? Sai daí! E é justamente isso, Deus fala muito aqui, porque eu vejo que se a gente tem o nosso foco em Deus, a gente tem a nossa confiança nele, a gente para de temer, né, um pouco, para de ter medo das coisas. Total. E só Deus é capaz de tirar esse medo do nosso coração. E esse exemplo que você deu da Bíblia é até mesmo da nossa vida. Quantas coisas a gente já não enfrentou, quantos Golias a gente já não enfrentou, já não matou, e a gente ainda tem medo de certas situações que parecem tão pequeno com aquilo que você já enfrentou, com aquilo que você já passou. Nossa, é isso mesmo. E às vezes a gente olha pro passado e fala assim, cara, passei por isso, nossa, e eu quase morri. Hoje pra mim seria fichinha. Só que a gente esquece, né, daquilo que a gente já passou. Às vezes a gente passa situações que quando a gente tá lá naquele momento, a gente, não vou conseguir passar por isso. Só que a gente passa e quando vê, caraca, eu passei, não sei nem como, não lembro nem como eu passei por essa. E isso é muito sobre a nossa vida, sobre o nosso medo que a gente tem enfrentado. Quantas coisas a gente não tem deixado, a gente deixa de ter oportunidade, a gente recusa coisas por conta de medo, recusa uma proposta de emprego por conta de achar que a gente não é capaz de lidar com aquilo, de pegar essa oportunidade. E isso entra também em um dos assuntos que a gente fala muito aqui, né, que é sobre relacionamento, sobre o último mesmo que a gente falou, um dos últimos sobre términos. Sim. Será que o medo de você ficar sozinha tá te paralisando para você conseguir conhecer uma pessoa nova, ter uma vida melhor, ter um casamento melhor? Será que esse medo tá paralisando você em todas as formas? Por isso que você continua nesse relacionamento. Ou às vezes um trauma também que você tem e você não consegue se envolver com outras pessoas, porque você já tem isso de achar que vai ser igual ao antigo relacionamento. E aí vem o medo. Exatamente. E não é que a gente não possa ter medo, mas a gente não pode deixar o medo, a ansiedade, a preocupação tomar conta da gente, dominar, porque a partir do momento que ela te domina, a sua vida vai paralisar, não tem como. Isso é preocupante, exatamente. Porque o nosso medo, ele impede a gente de fazer muitas coisas, muitas besteiras. Sei lá, da gente entrar na frente de um carro, porque a gente tem medo daquilo que vai acontecer. Isso em diversas outras situações, a gente não pular de um prédio. O medo, ele serve pra algum lugar, mas ele tem que estar no lugar certo da nossa vida. Ele não tem que estar no centro da nossa vida. Não pode deixar dominar você, porque senão todo o resto da sua vida vai paralisar. É como você falou, às vezes a gente tem medo de fazer uma apresentação no trabalho, ou falar em público. E realmente, eu tenho muita vergonha, mas quando Deus fala assim, vai falar, eu falo mesmo gaguejando, eu vou ter que falar, não tem como. Porque, como eu tava falando com a Vanessa agora há pouco, se não for você falar, às vezes, do Evangelho de Jesus, por medo, vai ser outra pessoa. Deus vai levantar outra pessoa. Deus não vai parar o propósito dele com o mundo pra te agradar por causa do seu medo. Então, sempre vai levantar outra pessoa. Se, por exemplo, você for numa entrevista de emprego e não conseguiu se apresentar por medo, outra pessoa vai tomar a sua vaga. Isso é em tudo na nossa vida, gente. Alguém vai tomar a sua ideia de empreendedorismo, porque você teve medo de, às vezes, apresentar, às vezes, de falar pra alguém. E é normal, o mundo é assim, o medo te para. Isso é em tudo.
da gente iniciar nosso podcast, o tanto de medo que a gente teve, o tanto de medo que a gente sentiu. Até hoje, gente, a gente tem medo também. A gente fica vendo, às vezes, números, ou a gente falhas da gente aqui de falar errado, ou algo que a gente, tipo, uma luz que a gente esquece de ligar, o microfone que tá errado. Alguma coisa, a gente sempre tem medo de alguma coisa. Total. Mas se a gente tiver medo, por exemplo, eu não tenho nenhum microfone pra falar de Jesus, não tenho um microfone pra falar de nada, e isso te parar, você nunca vai crescer, porque você sempre vai ficar estagnado. Exatamente. E às vezes a gente convive com até mesmo pessoas da nossa família que colocam muito medo da gente. Nossa, isso é por verdade. viver numa realidade que, não, você não vai conseguir. Olha de onde a gente veio, olha o que a gente vive. Por isso que às vezes é necessário a gente mudar a geografia da nossa vida. Porque aquelas pessoas que você cresceu, aquelas pessoas que você conviveu, sempre vai te olhar com esse olhar de você lá pequenininho, sabe? De não ver uma coisa Da onde grande. você veio, exatamente. Né? Por isso que às vezes é muito importante a gente sair de onde a gente está e a gente conviver com outras pessoas e estar em outros lugares. E conviver com pessoas que te evoluem. Total. Que tiram esse medo de você, que te incentivam. Às vezes você quer falar em público e as pessoas ficam falando, não, mas você gagueja. Gente, Moisés era gago. Que isso, cara? Olha quem foi Moisés. A gente tem tantos exemplos na Bíblia que a gente ficaria aqui, meu Deus, mencionando. E se Moisés não tivesse aceitado o plano de Deus, Deus tinha levantado outra pessoa. Então, ou você vai com medo mesmo e tenta, tipo, guerrear com o seu medo, ou você vai ficar parado a vida inteira. Ou você vai perder inúmeras oportunidades na sua vida. Às vezes Deus tá aí te mostrando alguma oportunidade que você tanto quer. Você tá lembrando de alguma aí que tá aquecendo seu coração. Só que você não dá início porque você tem medo. Eu falo isso até de quando eu decidi abrir minha marca. Eu não tinha visão de nada, assim. Eu não sabia o que ia acontecer, porque a gente confia naquilo que a gente tá vendo. Amanhã a gente não sabe do que vai acontecer, não sabe quais são os planos de Deus. E não tinha nada, assim, em vista, sabe? Eu não tinha uma boa grana, um bom capital pra investir. Só que eu só olhei só pra frente, só segui aquilo que Deus estava falando comigo e deixo que o resto é comigo. Porque quando a gente deixa o medo, ele impedir a gente ou ele paralisar a gente deixa de ter fé. Então a gente tem que, sabe, balancear aquilo que é mais importante pra gente ou aquilo que a gente acredita. Cara, você não confia em Deus, não? Por que você tá com tanto medo de iniciar aquilo que Deus já falou com você? Diversas vezes você ainda tá pedindo, Deus, me dá uma resposta, me dá uma resposta. Só falta Deus escrever no Só papel que, e te entregar. exatamente, a resposta tá aí. Inclusive, qual foi a última resposta que Deus te deu? Você já fez aquilo que Ele te pediu? E é isso mesmo. Deus pede coisas pra gente e a gente não segue em frente por medo. Exatamente. E é o que acontece muito no meio evangélico, né? Que a gente vê no meio cristão. As pessoas que Deus entregou uma palavra e falou, olha, você tem que falar do evangelho, você tem que abrir sua boca, entrega a sua rede social, entrega a sua vida. E a pessoa fica lá com medo. Retendo aquilo, né? Mas minha rede social, trabalhei tanto pra ter tantos seguidores. Aí fica retendo. Aí depois Deus tira, aí reclama. Exatamente. Isso pra Deus não é nada, isso é o mínimo que você deveria ter, sabe? Dessas coisas, de reter aquilo, porque é tudo tão pequeno, né, diante de Deus, aquilo. E o medo, eu vejo que, tipo assim, porque eu já tive muito medo, e o medo, ele te traz não só o medo em si, mas ele vem um combo de ansiedade, combo de preocupação. De opressão, só sentimentos ruins. Só sentimentos ruins, e o inimigo quer isso, quer te atacar de todos os lados. E aí começa a jogar setas na sua mente, de tipo, você não consegue, você vai lá, nossa, você é à toa, você é falho. Tem pessoas mais capacitadas que você. E é sempre assim, e aí vem aquele medo, a ansiedade, aquela preocupação que vem te consumindo. E o tanto que isso é ruim. Nossa, eu já passei por essas crises de ansiedade por medo, de, nossa Deus, e se amanhã eu não conseguir o dinheiro? E se amanhã eu não conseguir comprar comida? Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí a pergunta que a gente faz, Deus já te deixou passar fome algum dia? E é isso. Alguma conta sua já atrasou por falta de dinheiro? Às vezes até atrasou, mas sempre depois resolve. Sempre a gente tem que começar a lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida, sabe? Por que se tanto medo, se Deus nunca te deixou sozinho, Deus nunca te desamparou? Ele sempre esteve no controle de tudo. Então é uma ansiedade que a gente sofre, né? E na Bíblia fala, não andeis ansiosos com coisa alguma, né? Porque o dia de amanhã não é nosso, a gente não sabe o que vai acontecer. E se só Deus conhece o dia de amanhã, a gente tem que realmente descansar e entregar tudo pra Ele. E não é fácil, gente. Eu falo por mim mesma. Eu já fui muito ansiosa. E eu falo assim, toda vez que as pessoas falam assim, a Isa é ansiosa. Eu falo, eu não sou ansiosa. Eu era ansiosa e eu tinha algumas
poucas características de pessoa ansiosa. A ansiedade não é minha característica. Então, não deixe a ansiedade ser sua característica, porque as pessoas chegam assim, né? A primeiro encontro, oi, meu nome é Isabela. Ai, eu sou ansiosa. Nossa, eu sou tão ansiosa. Você não é ansiosa. Você já joga palavras do tanto que você é ansiosa. Então, então, não coloque isso como seu currículo. Ai, eu sou medrosa. Ai, eu sou ansiosa, eu sou preocupada. Porque a preocupação é a pré-antecipação de tudo. Exatamente. É algo que nem chegou e a gente tá lá, É preocupado. medo do futuro. Medo do futuro. Exatamente. E como que a gente vence o medo? A gente fazendo, a gente vai lá e faz, que a gente vê que não era tudo isso que você estava pensando. Sete cabeças. Exatamente. Como que você perde o medo de falar em público? Falando, praticando, fazendo todos os dias isso. E isso é em tudo na nossa vida, sabe? Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente faz e quanto mais a gente confia, a gente vai perdendo o espaço pro medo. E é desse jeito mesmo, é só a gente fazendo, né? Eu lembro uma vez que o Gustavo, meu esposo, ele foi fazer uma live, a primeira live dele. Cara, e eu tava tão ansiosa e preocupada e com medo por ele. E aí, ele Você tava mais nervosa que ele. Só que ele tava na live e, tipo assim, ele nunca foi de falar em público ou nas redes sociais, por medo mesmo, sabe? Do que as pessoas vão pensar ou se ele ia errar. E ele ficou com tanto medo, que ele saiu da live, cara. No meio da live, ele saiu. E eu olhei assim, eu falei, volta! Aí ele, não vou voltar. Eu tive que empurrar ele, eu empurrei ele pra voltar. E Deus faz isso com a gente. Deus empurra. Ele usa pessoas pra empurrar a gente. Deus te empurra de volta, cara. Mesmo com medo, se for do seu propósito, ele vai te empurrar. Não adianta você fugir porque você acha que você tá com medo e vai dar tudo certo, você fugir que é melhor. Se for do teu propósito, Deus vai te empurrar. Não adianta. Você não nasceu pra ficar escondida. E é isso mesmo. Não nasceu. E tem a questão das pessoas, né? Que as pessoas têm medo do que as outras pessoas vão pensar. E isso pega muito em muita gente. Total, só que isso tem que entender que as pessoas, elas sempre vão falar de tudo. Se você não fazer, elas vão falar. E se você fazer, elas também vão falar. Então, qual que é melhor? Você fazer ou deixar de fazer? Porque aí você nem vai saber do que vai acontecer. Então, é melhor a gente fazer, saber do que vai dar, que se vai dar certo, se não vai dar. Pelo menos você vai ter uma resposta pra alguma coisa. Agora, imagina você não ter resposta de nada. Só viver nessa. Será que as pessoas vão falar? Será que elas vão me criticar? É melhor você se arrepender de algo que você fez do que não ter feito. Exatamente. Carregar isso pro resto da vida. Já pensou? Eu poderia estar, sei lá, naquele cargo, eu poderia estar naquele emprego, eu poderia ter conseguido aquilo. Gente, é muito ruim. E é frustrante, né? Porque você tem medo, aí você não faz, aí depois você fica frustrado. Então vem outro mix de sentimento. Total. E só dá errado aquilo que a gente fez. Porque se a gente não fez, não vai dar em nada. E entra a questão do evangelho, né, que eu vejo muito. As pessoas têm muito medo de crítica das outras pessoas por você falar do evangelho. Então, antes eu tinha medo de falar de Jesus, eu tinha medo de, tipo, ser, é muito religiosa, ela é muito chata, que crente chata. Gente, hoje eu acho o maior elogio do mundo me chamar de crente chata, porque eu sei que eu tô fazendo o papel que Deus me pediu pra fazer, que é eu falar sobre ele. E realmente falar sobre Deus é muito difícil. Depende de muitas coisas e muita coragem mesmo, porque as pessoas vão te criticar Tem que ser demais. muito corajosa. As pessoas vão te criticar demais, mas Deus colocou o mandamento pra gente, a gente falar dele, né? Ir para todo mundo e falar do evangelho. E esse papel não é só meu, não é só da Vanessa, é seu também. É de todo mundo. Então, não deixe o medo que você tem das pessoas te paralisar de falar de Jesus, porque é melhor agradar a Deus do que agradar as pessoas. Exatamente, tem que saber quem que é mais importante pra você. Às vezes esse sentimento já tá aí dentro do seu coração que você precisa falar mais dele, só que você não fala por medo de julgamento, por medo das pessoas, do que elas vão achar. E a rede social também, né? Tem muita gente que não tem vergonha de postar nas redes sociais por medo das outras pessoas. Eu vejo muitas pessoas que, tipo, falam assim, será que essa foto minha ficou boa? Será que precisa de um Photoshop? Não, porque ela tem medo do corpo dela, ela tem medo do que a pessoa vai postar, do que a pessoa vai comentar, quem vai ver. Só que, amigo, acredite, ela vai te criticar de qualquer forma. Você estando assim, perfeitamente, vai ter críticas. Até Jesus foi criticado, gente. Por que foi você o homem não mais seria? perfeito. E as pessoas não creram nele. Então, quem é nós na fila do pão? Mas é como a gente falou, é melhor você continuar. Vai com medo, cara. Continua com medo que Deus vai te capacitar. Peça isso pra Deus. Deus, me capacita.
tira esse medo de mim. E se eu continuar com esse medo, vem me capacitando Sim. e me levando com medo mesmo, Deus. Mas eu preciso estar lá, eu preciso falar do Senhor, eu preciso estar nesse emprego, Precisa estar presente, né? eu preciso aprender a falar em público, eu preciso de um trabalho. Então vá com medo, mesmo com medo, cara, só vai. Exatamente, porque Deus, ele tá te impulsionando. E na hora que ele te soltar, ninguém vai conseguir te parar. E é isso aí. Seja um carro da Fórmula 1. Brincadeira da parte. Mas é isso, gente. Não deixe que o medo roube as oportunidades da sua vida. Deus já tem tudo preparado. Só falta você dar um passo de fé, sabe? Porque fé é exatamente isso, né? Aprenda a confiar mais em Deus. Ver aquilo que... E eu falo até por mim, porque todos os dias a gente tem que aprender a confiar. Todos que os renovar dias a a nossa gente fé. tem que falar, nossa Deus, meu dia de amanhã é seu, as minhas contas são suas. Porque não é A fácil minha saúde é mesmo. sua, a minha vida é sua. Porque amanhã, às vezes, a gente pode acordar e nem tá aqui. É verdade. Então vamos fazer o melhor hoje. Vamos tirar esse medo hoje, porque se amanhã a gente não estiver aqui, a gente vai morrer com arrependimento. Exatamente. E é isso, né? Curte, gente, o nosso vídeo. Compartilha. Manda pra pessoa que tem medo. Manda pra pessoa que precisa de uma palavra de avanço, uma palavra de impulsionamento. E comenta aqui o que você tem medo hoje, o que você precisa enfrentar pra tirar esse medo que tá aí dentro do seu coração. Beijo, até a próxima. Tchau!